Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar de indicadores de dois fundos imobiliários de tijolo que ainda estão baratos e são boas opções para se investir e ter na carteira de investimento de longo prazo. Se você está interessado nesse tipo de conteúdo, te convido para assistir o vídeo até o final. O primeiro fundo é o HGRU11, é um fundo que investe em imóveis de estabelecimentos comerciais de renda urbana, como hipermercados, lojas de varejo, universidades, entre outros. O fundo pertence ao segmento híbrido, possui uma gestão ativa, uma taxa de administração de 0,9% ao ano, uma taxa de vacância de 1,3%, ou seja, do total da área bruta locável, apenas 1,3% estão vagos, portanto, é uma excelente vacância. O fundo possui 203.788 cotistas, um valor patrimonial por cota de R$ 126,07. O valor patrimonial do fundo é de 2,3 bilhões de reais. No último mês, o fundo pagou um rendimento de R$ 1,25 por cota, por conta do acumulado que o fundo normalmente paga no final de cada semestre. Mas no mês seguinte que eu estou gravando esse vídeo, o valor deve reduzir para 85 centavos por cota, pois é o que ele vinha pagando. No momento que eu gravo esse vídeo, com apenas R$ 127,50, você consegue comprar uma cota deste fundo. Teve uma variação crescente de 9,43% nos últimos 12 meses, um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1,01. Considere que o fundo está sendo comercializado no seu preço justo, uma liquidez média diária de 3,14 milhões de negociações. Teve uma variação crescente de 8,15% nos últimos 12 meses. O fundo HGRU11 paga bons dividendos. A média dos últimos 5 anos foi de 9,33% e atualmente está pagando 9,43%. Portanto, é um bom yield. O fundo HGRU11 possui vários imóveis no seu portfólio, sendo em São Paulo 46, no Paraná 10, Minas Gerais 9, na Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia possui um imóvel em cada um desses estados. Se você tem interesse de aprender mais sobre fundos imobiliários, te convido para assistir o vídeo que deixo aqui no card. Dando continuidade às informações, com base no relatório emitido pelo fundo, tem algumas informações importantes a serem avaliadas. 91% dos contratos são reajustados pelo IPCA e 9% são reajustados pelo IGPM. Exposição por locatário, 37,5% pertence à rede Carrefour, 19,5% pertence à Edux, 17,10% pertence às casas pernambucanas, 9,8% pertence à Anima, 9,4% pertence a outros tipos de clientes e 6,5% pertence à DMA. A classificação dos setores versus percentuais de receitas. 34,20% pertence ao setor educacional, 17,10% pertence ao setor de varejo e vestuário, 42,5% pertence ao setor de varejo e alimentação e 3% pertence a outros tipos de clientes. A tipicidade dos contratos: 79,7% são contratos atípicos e 20,3% são contratos típicos. O segundo fundo é o TRXF11, é um fundo que também investe em imóveis comerciais de renda urbana. Vou comentar sobre os indicadores desse fundo. O fundo pertence ao segmento híbrido, também possui uma gestão ativa, uma taxa de administração de 1% ao ano. O fundo não possui taxa de vacância, isso quer dizer que do total da área bruta locável, todos os espaços nos imóveis estão locados. O fundo possui 158.364 cotistas. O valor patrimonial por cota é de R$ 106,33. O valor patrimonial do fundo é de 1,6 bilhão de reais e no último mês pagou um rendimento de R$ 1,05 por cota. Com apenas R$ 105 você consegue comprar uma cota deste fundo. Teve uma variação crescente de 11,11% nos últimos 12 meses. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 1. Este fundo também está sendo comercializado no seu preço justo. Uma liquidez média diária de 6,95 milhões de negociações. Teve uma variação crescente de 7,34% nos últimos 12 meses. O fundo TRXF11 também paga bons dividendos. A média nos últimos 5 anos foi de 10,56% e atualmente está pagando 11,11%. O TRXF11 também é um fundo multiativos, com vários imóveis no seu portfólio. Em São Paulo são 26, em Goiás e Pernambuco 5, Bahia e Rio de Janeiro 4, Paraíba 3, Sergipe 2,
Pará, Minas Gerais, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí e Distrito Federal, ambos com um imóvel em cada estado. Com base no relatório emitido pelo fundo, tem algumas informações importantes a ser consideradas. Segmento de atuação dos inquilinos: 13,10% pertence à casa e construção, 26,30% pertence ao setor de varejo, 59,65% pertence ao setor de atacadista. Tipos de contrato: 93,71% são contratos atípicos, 6,29% são contratos típicos. Diversificação de receita de aluguéis por inquilinos: 45,14% pertence ao açaí atacadista, 17,71% pertence ao grupo Mateus, 14,75% pertence ao grupo Pão de Açúcar, 8,25% pertence a Leroy Merlin, 5,8% pertence à Obra Max, 3,02% pertence ao Extra e 5% pertence a outros tipos de clientes. Vou demonstrar também um comparativo de rentabilidade considerando os últimos 5 anos entre os dois fundos e o IFIX, Índice de Fundos Imobiliário. O HGRU teve uma rentabilidade de 88,89%, TRX-F11 teve uma rentabilidade de 38,26% e o IFIX teve uma rentabilidade de 27,34%. Portanto, neste gráfico podemos notar que os dois fundos tiveram rentabilidade superior ao IFIX, com uma vantagem muito superior para o fundo HGRU11. São ótimos fundos para investir a longo prazo e receber uma renda passiva mensal, e por ser fundo de tijolo ainda são boas opções. Não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Se você tem interesse de investir em alguns desses fundos, é importante avaliar se na sua estratégia faz sentido ter na carteira de investimento. Por hoje é só, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos. Bons investimentos e até o próximo vídeo.